ponto de partida para atravessar a cidade ou ponto de partida de diálogos e proposições para repensar a circulação no espaço. Este é um podcast que apoia leituras da cidade e mobilidade. Cada episódio é apresentado por um pesquisador que interpreta os textos para reflexão. Uma realização da Rede Mobilidade e Periferias, um grupo de ensino, pesquisa e extensão do Instituto das Cidades, Campus Zona Leste, Universidade Federal de São Paulo. Tem por objetivo articular em rede com o meio acadêmico, docência, órgãos públicos e sociedade civil organizada, interessados na temática da mobilidade urbana, especialmente no contexto das periferias urbanas das cidades brasileiras. Neste segundo episódio do podcast, Gustavo Prieto, professor no Instituto das Cidades da Unifesp, interpreta o livro O Direito à Cidade, de Henri Lefebvre, com enfoque para o primeiro capítulo, Industrialização e Urbanização, noções preliminares. Neste capítulo, Lefebvre diz que o planejamento e o urbanismo são considerados ideológicos e parte de uma estratégia de classe social, tirando do espaço a função de reprodução da vida como um todo, dando a ele a função apenas de habitação para a classe trabalhadora. Lefebvre explica isso através do movimento de implosão e explosão, que promove a segregação socioespacial na construção das metrópoles, mantendo a população trabalhadora segregada e sem acessos. Prieto problematiza criticamente essa estratégia e nos põe a pensar o direito à cidade como um projeto radical de transformação do urbano e da sociedade. Ponto de partida deseja a todos uma boa viagem. Eu queria começar, sempre eu gosto de começar com uma epígrafe, mesmo que seja uma fala, né? Eu gosto muito de epígrafe, né? Eu gosto muito de começar com uma citação, com algum movimento. Eu queria começar com um poeta da periferia que eu gosto muito, que chama Ricardo da Paz, que eu imagino que alguns de vocês conheçam. Acabou de lançar um livro, Gambiarra Quase Poema, e ele fala o seguinte. Então, essa é a primeira epígrafe dessa fala de hoje. Habitantes da distância rumam lentos em procissão, pagam suas penitências todo santo dia ao centro do pecado na cidade. Alojados na longura, corpos cansados, entulhados em coraças, rodam até esquecer, chegar, equilibram-se na fé do tempo morto. Deus ajuda quem cedo engole o choro, me dizem. Não moro, me escondo. Claro, brinco apenas de vivo ou morto. Já ouvi, puta que pariu, mora lá no PQP, cu do mundo, Cafundó, onde o vento faz a curva, o Judas perdeu as botas, na casa do caralho. Nossa, como é viver lá? Não tem nada, é só mato, presunto na rua, troca de bala. O que é que tem lá? Ô povo feio, reunião de gente pobre. Tem muito bandido na rua? Por isso até penso. Vivo na distância, preso no caminho, mas longe da ignorância. Ricardo da Paz, habitante da distância. Penso que essa epígrafe da discussão casa muito com um trecho do Henri Lefebvre. Eu queria falar um pouquinho sobre esse filósofo, sociólogo francês, que é o objeto da nossa discussão de hoje sobre o direito à cidade. O Lefebvre escreveu um livro, em 1970, chamado Manifesto Diferencialista. E no Manifesto Diferencialista ele fala o seguinte: o conhecimento especializado gerou o desconhecimento generalizado. Ou seja, é à luz dessas duas dimensões, ou seja, pensar o direito à cidade desde uma perspectiva periférica, desde uma apropriação do debate do direito à cidade realizado, feito e mediado a partir da periferia do capitalismo e da periferia da metrópole, mas também mediada por essa discussão, né? O conhecimento cada vez mais especializado tem gerado e tem produzido um desconhecimento generalizado. Para isso, eu quero contextualizar um pouco qual é o sentido do direito à cidade, desse conceito, dessa discussão pensada e problematizada
pelo Henri Lefebvre no contexto de maio de 68 lá na França, e como ele ganhou corações e mentes, e tem sido uma discussão teórica, mas também política, que tem inflamado um conjunto de debates e, ao mesmo tempo, também tem produzido algumas leituras que eu gostaria de tensionar hoje na nossa conversa, no nosso diálogo e na nossa troca, né? O primeiro elemento que me parece importante para começar é que a gente está imerso numa profunda crise urbana. Alguns, né, chamam isso, inclusive, de uma tragédia urbana, que aparece muitas vezes como um caos completo, né? Como o caos da cidade, como o caos urbano, e também com uma série, um conjunto de conflitos. Sem dúvida nenhuma, esses conflitos urbanos, essa dimensão do caos urbano, dessa tragédia, dessa crise, ela está imersa numa problemática que traz para a gente cada vez questões novas, né? Uma problemática que tem um conteúdo, sem dúvida nenhuma, urbano, e esse conteúdo urbano tem mobilizado um conjunto de indignações, um conjunto de insurgências e um conjunto de lutas que trazem a pauta do direito à cidade, desde esse filósofo que imaginou isso lá na década de 60, contextualizado para, enfim, né, as jornadas de junho de 2013, várias faixas reivindicando o direito à cidade, as ocupações de escola em 2015, tanto no Brasil como posteriormente também o que aconteceu no Chile, os movimentos de praça, né, um conjunto de movimentos dos ocupais, os movimentos das praças, também com uma reivindicação política muito importante e muito densa, trazendo o conteúdo do direito à cidade para o centro de um conjunto de lutas, né? Mas o que o Lefebvre está anunciando e está pensando, e por que eu indiquei, né, para essa leitura inicial, para essa aproximação inicial, o primeiro capítulo do direito à cidade, industrialização e urbanização, noções preliminares. O que está no centro, na verdade, para o Lefebvre, é que compreender o eixo central, para a gente entender os conflitos, para a gente entender a crise urbana que a gente está instalado, é entender de fato quais são as contradições e, sobretudo, quais são os fundamentos do modo capitalista de produção que configuram a sua constante reprodução. Na década de 60, o Lefebvre vai questionar e vai pensar por que o capitalismo sobrevive, ou seja, por que o modo de produção capitalista, que é imerso e assolado por um conjunto de crises, por que ele sobrevive, né? Por que ele continua a existir, resistir e reproduzir os seus fundamentos? Nesse sentido, o direito à cidade, então, ele está construído como uma hipótese de pesquisa que está ancorado na perspectiva de que o direito à cidade só vai se realizar como uma utopia de transformação radical da sociedade. Ou seja, o direito à cidade, então, está colocado para além de uma ideologia assentada no urbanismo e no planejamento urbano. Trocando em miúdos, né? O urbanismo e o planejamento urbano, eles são, simultaneamente, uma ideologia e uma prática. E da onde advém essa ideologia, né? Por que o Lefebvre ele está entendendo que o urbanismo ele se configura como ideologia? Ele está entendendo o urbanismo como ideologia porque inúmeras vezes, em diversas ocasiões ao longo da história, e aí ele vai recuperar desde as reformas urbanas que acontecem na França lá no século XIX, passando por um conjunto de modificações que continuam a acontecer no pós-Segunda Guerra Mundial. Então ele está olhando lá para o contexto europeu, mas vendo que aquelas reformas urbanas que removeram a classe trabalhadora, as populações mais pobres, dos centros das cidades, elas foram fundamentais para a reprodução dessa prática e dessa ideologia do planejamento urbano que está assentado na reprodução do capital, numa reprodução da dinâmica de classes, que é sempre uma dinâmica racializada e generificada, e também uma reprodução do próprio urbano capitalista. O que ele vai entender, então, como um diagnóstico para pensar esse elemento central e inicial, né? Como se instala esse caos urbano, essa crise urbana estrutural que se reproduz no capitalismo? Ela está colocada por um papel em que o Estado se amalgama com o mercado para a reprodução simultânea do capital, das classes sociais e desse urbano capitalista. Nesse sentido, então, o direito à cidade
como essa potência utópica de transformação radical da sociedade urbana e também do espaço está ancorado numa perspectiva lefebvriana que é impossível dissociar espaço, tempo e sociedade. Ou seja, espaço, tempo e sociedade são indissociáveis, ou seja, o espaço não é um palco, ele não é um reflexo, o espaço não é uma tábula rasa, o espaço não é um objeto em branco, aonde os planejadores, o Estado e o mercado coloca, põe, estrutura uma cartografia apenas do capital. O espaço é fundamental para a reprodução da vida. Ou seja, se simultaneamente o espaço é central para a reprodução do capitalismo, ele simultaneamente também ele é fundamental para a reprodução da vida. Ou seja, o conflito está instalado nessa dimensão instauradora da lógica de reprodução da vida e também do capital, né? Nesse sentido, há um diagnóstico compartilhado de que a gente vive hoje tanto a reivindicação política do direito à cidade pelos movimentos sociais, por vários coletivos de cultura e por um conjunto amplo de lutas antirracistas e também aquelas mediadas pela Primavera Feminista e por um conjunto também de lutas pelo terceiro mundo como um todo, se simultaneamente o direito à cidade é reivindicado como essa dimensão política importante, há, hoje em dia, também um rebaixamento violento do direito à cidade quando ele é simplificado como uma política pública, ou seja, o direito à cidade como um mero acesso à cidade capitalista. Então eu gostaria de pautar esse elemento número 1 da leitura do Lefebvre, que ele estabelece ainda lá em 68, né? O direito à cidade, então, ele é uma utopia de transformação radical da sociedade para além da ideologia do planejamento e, sobretudo, o direito à cidade ele é uma negação da própria condição de reprodução do capitalismo que se realiza via espaço. É a partir dessa hipótese, na verdade, a partir dessa tese de leitura do direito à cidade que eu gostaria de desdobrar um pouco esses elementos para a nossa discussão de hoje, né? Simultaneamente, porque mudar o mundo, ou seja, uma transformação radical, ela atravessa um duplo processo, ou um duplo caráter desse projeto político de mudança da sociedade. Simultaneamente, ele coloca para a gente um conjunto de emergências, de urgências, ou seja, tem gente com fome, tem gente sem casa, tem gente na periferia que está ralando, trabalhando, vivendo, etc., e que não tem acesso à moradia, que não tem acesso ao saneamento, que não tem acesso a elementos básicos e constitutivos de reprodução da vida na cidade, ou seja, convivem cotidianamente com a privação do urbano, mas, ao mesmo tempo, tem que se pensar a emergência, a urgência e, simultaneamente, construir um projeto utópico de transformação da realidade. Ou seja, a utopia para o Lefebvre é uma utopia em movimento. Ou seja, a utopia que o Lefebvre pensa não é meramente um tratado filosófico, ou seja, esse livro não é um livro filosófico, ele não é um livro teórico. O que o Lefebvre pensa, ou como ele reflete, está ancorado na relação entre teoria e prática, porque o Lefebvre é marxista. Ele é um prolongador da obra do Marx para o século XXI, ou seja, ele retoma as teses que o Marx teve lá contra Feuerbach, lá, as teses importantes em que o Marx diz em um certo momento em que os filósofos passaram muito tempo explicando o mundo, né? Cabia agora, nesse momento, transformá-lo. A luta pela transformação que o Lefebvre acha fundamental, em que ele observa como central, atravessa uma revolução urbana. Não à toa, o livro posterior, né, de 1970, o Lefebvre escreve O Direito à Cidade de 68, a Revolução Urbana foi escrita em 1970, em que o direito à cidade se coloca, então, para esse novo conteúdo no século XX, naquele momento, mas sem dúvida nenhuma muito ancorado também no século XXI, né, de que só é possível transformar o mundo partindo de uma utopia concreta que pensa a relação entre teoria e prática. Ou seja, é fundamental ainda para começo de conversa entender que o Lefebvre ele não toma a realidade como um todo acabado. Ou seja, a realidade não é um todo acabado, pronto, mas é algo que se move, é algo que se transforma. A história não está dada. A reivindicação não é um programa mínimo. É por isso que o Lefebvre vai o tempo todo mediar uma dimensão de que é para a gente fundamental a gente retirar uma noção de que o possível ou o impossível hoje
é possível no futuro. Ou seja, a perspectiva do que ele chama de possível e impossível está conectado a um projeto. E esse projeto tem uma relação profunda na relação entre teoria e prática, que na obra, né, no Direito à Cidade, a relação teoria e prática é entendida como uma praxis socioespacial. Ou seja, para ele, então, o que cabe a nós, né, como um exercício teórico, é simultaneamente transformar esse mundo e criar um projeto de transformação do mundo que atravesse ou que pense esse conteúdo urbano. Essa transformação do mundo que coloca a dinâmica, né, urbana como central, né? Ou seja, o direito à cidade, então, para resumir agora esse primeiro elemento, né, ela é uma abertura para o devir, ele é um projeto devir, né, esse projeto de futuro, ou seja, que pensa não apenas a transformação da realidade imediata, mas que se constrói um projeto para uma transformação radical desse mundo. Em alguma medida, então, aonde que está ancorada as duas críticas centrais, então, que interditam o direito à cidade, né? Primeiro, né, o Lefebvre vai dizer então para a gente, né, que tem um código jurídico que regula a sociedade de maneira abstrata, ou seja, o conjunto de leis que garantem a propriedade privada é o epicentro central da negação constante do direito à cidade na sociedade capitalista. Ou seja, o direito à cidade ele não é negado apenas à classe trabalhadora, mas mesmo na construção das suas centralidades, ou seja, numa sociedade em que você produz constantemente carro blindado, helicóptero, muro, cercamento, uma destruição completa das relações sociais estabelecidas por uma elite que tem um projeto capitalista, mas também que tem um projeto de cidade, ou seja, o elemento que configura esse bloqueio, essa interdição central ao direito à cidade é a propriedade privada. E o conjunto de leis que foram inventadas para garantir e transmitir a propriedade privada. Então, para a gente entender, inclusive, esse processo, remonta à Revolução Francesa, né? Então, é desde a Revolução Francesa, em 1789, que um conjunto grande de leis são inventadas para garantir proteção da propriedade privada. Ou seja, é muito recente na história essa dimensão de constituição individualista, de uma maneira central, ancorada numa garantia de transmissão via herança da propriedade privada e também da negação e interdição de propriedade comunal, de propriedade coletiva e de uma outra imaginação política fora da propriedade privada, o que rebaixa o nosso projeto político de transformação da realidade. Ou seja, uma transformação hoje aparece apenas como possível se ela está ancorada na propriedade privada. Ou seja, o primeiro conjunto de críticas a que o Lefebvre se coloca ao pensar o direito à cidade é um combate ao código jurídico que regula essa sociedade de maneira abstrata. Ou seja, essa abstração que a gente nomeia como direito, como ordem jurídica, como aparato jurídico, como poder legislativo, e sem dúvida nenhuma isso revela um poder de casta, inclusive, né? O poder legislativo brasileiro, a gente sabe muito bem como se estrutura, mas no conjunto de países periféricos e mesmo nos países centrais, que garante, reproduz e realiza o modo capitalista de produção, garantindo a transmissão de patrimônio, o direito de herança, a propriedade privada e um conjunto de elementos centrais que instituem o bloqueio ao direito à cidade. Ou seja, esse é um primeiro eixo de crítica. Qual o segundo eixo de crítica, né? O direito à cidade se contrapõe às forças homogeneizantes que se impõem. Que forças homogeneizantes essas que se impõem? A lógica universal de reprodução capitalista, ou seja, de transformar tudo em mercadoria, de transformar tudo em produto, de transformar a própria cidade e o espaço em um grande negócio, é um fundamento de crítica importante. Ou seja, quando você transforma o conjunto da realidade mediado pela mercadoria, mediado pelo valor de uso e valor de troca, mediado por uma sociedade assentada no trabalho, que transforma todo o espaço tendencialmente numa grande mercadoria, é contra essas forças homogeneizantes que o direito à cidade se coloca. Ou seja, para ser bem direto, o direito à cidade, para o Lefebvre, não se realiza na sociedade capitalista. Ou seja, ainda aí, né? O direito à cidade é uma aposta emancipatória. Porque a emancipação de classe, que é uma emancipação racial e que é uma emancipação de gênero, que é uma emancipação de territórios, ela se coloca como uma aposta emancipatória dos sujeitos.
E da onde o Lefebvre tira isso, né? Da onde ele tira essas ideias, né? Obviamente que não é um gênio que tira isso da sua caixa de ferramentas cérebro do nada, né? Ele tem uma trajetória longa, né? O Lefebvre nasceu em 1901, ou seja, né? E morreu na década de 90 do século XX. Então, é um homem que vive o conjunto do século XX. Né? Ele nasce em 1901, ele se forma em filosofia na Sorbonne em 1920, e desde 1940, né, ele tem um amplo estudo sobre os camponeses, sobre a sociologia rural. Ele estudou os Pirineus na França, né? Ele também estudou um conjunto de processos políticos que envolviam a própria dissolução de um conjunto de comunidades camponesas com o avanço da industrialização e da urbanização, mas, sobretudo, a partir do final da década de 50 e início da década de 60, o Lefebvre começa a olhar mais de perto as cidades novas que estão sendo construídas na Europa como um todo, nesse pós-guerra, imagino que vocês lembram, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, né? Pós-extermínio de populações judaicas, ciganas, muitos comunistas, população LGBT, população negra, foi brutalmente exterminada pelo projeto nazi-fascista, né? Posteriormente à Segunda Guerra Mundial, que você tem a construção de várias cidades novas, mediadas por um projeto de planejamento que muitas vezes estava a serviço do capital e a serviço de uma reprodução do Estado, da mesma lógica de classe, da mesma lógica de reprodução dos conteúdos urbanos, ora capitalistas, ora de uma mediação estatista. E o Lefebvre começa a ver também o surgimento de um conjunto de conjuntos habitacionais, né? De um grande número de conjuntos habitacionais que são produzidos nas periferias das metrópoles francesas num movimento brutal de segregação socioespacial da população imigrante, da população melanizada, da população negra, pobre, da classe trabalhadora, dos epicentros, né, das metrópoles francesas, né, varridas para a periferia, para esses conjuntos habitacionais da periferia. Né? Então, o Lefebvre está percebendo uma urbanização vertiginosa e, novamente, o urbanismo e o planejamento urbano a serviço da reprodução da lógica do capital. Ou seja, mesmo no momento em que, né, os arquitetos, né, e ele faz se vocês conseguiram, ou para quem conseguir ler, né, o primeiro capítulo do Direito à Cidade, ele vai terminar o primeiro capítulo fazendo uma crítica bastante dura aos urbanistas e, ao mesmo tempo, muito pertinente, né, o que ele vai chamar de o urbanismo dos homens de boa vontade, o urbanismo dos administradores ligados ao setor público estatal e o urbanismo dos promotores de venda que, inúmeras vezes, chegam ao mesmo resultado, ou seja, rebaixam a dimensão da reprodução da vida, produzindo um habitar, ou seja, a perspectiva de um habitar a metrópole, né? Habitar a cidade, que é fazer festa, que é circular, né? A gente está numa rede de mobilidade, então, né, quer circular pela cidade, quer viver a festa, quer viver o encontro, quer viver a poesia da cidade, é reduzido para mero habitat. Ou seja, única e exclusivamente para a condição de reprodução da classe trabalhadora confinada, segregada, vivendo em conjuntos habitacionais que, apesar de ser uma possibilidade de vida na cidade, repõe um conjunto de privações desse urbano, né? Ou seja, o direito à cidade se constrói também como uma perspectiva política de uma crítica à modernidade. Ou seja, o direito à cidade se coloca, então, dentro de um conjunto de autores que estão interessados em fazer uma crítica radical às bases da modernidade capitalista. Ou seja, também percebendo que a arquitetura e o urbanismo têm funcionado, e o próprio planejamento urbano das cidades tem funcionado como um projeto político que é eminentemente segregatório. Ou seja, a segregação ela não é uma consequência do projeto de produção da cidade, mas ela é um continente, um conteúdo central. Então, a segregação ela não é algo que acontece em decorrência do planejamento urbano, mas ele é um projeto estatal. É nesse sentido que não há falta de planejamento, mas uma presença-ausência do Estado
que, ao produzir e reproduzir a segregação socioespacial no próprio projeto de produção das cidades, das metrópoles, realiza a modernização e a reprodução capitalista. Nesse sentido, para continuar essa prosa, né, para ele, né, para o Lefebvre, o urbano seria a mediação privilegiada para a gente compreender a sociedade como um todo. Ou seja, quando a gente pensa o urbano, que é um processo, né? Então, enquanto para o Lefebvre a cidade é a forma que o processo de urbanização ganha, o urbano é esse processo que atravessa o campo, que atravessa, né? Então a gente vê, por exemplo, conteúdos urbanos, de um modo de vida urbano, de uma cultura urbana, atravessando populações indígenas, populações camponesas, né? Populações nômades e seminômades, pastoras, etc., né? Então a gente vê o urbano então como uma mediação privilegiada, porque o capitalismo também, não só na própria produção do espaço urbano, mas também na vida cotidiana, né? Num conjunto de relações políticas mediadas pelo espaço, a sua forma de reprodução capitalista. Nesse sentido, então, queridos e queridas, é importante a gente também entender junto aqui, né, nesses momentos do texto, algo que me parece importante, assim, né? Nessa edição que eu tenho aqui do Direito à Cidade, o Lefebvre vai apontar algo que talvez seja central para a gente entender essa transformação na cidade em um grande negócio, né? Ele vai dizer assim, nessa edição que eu tenho, na página 20, a edição que está aqui comigo é da editora Centauro. Lefebvre, e eu cito Lefebvre, né? Mas hoje o valor de troca prevalece a tal ponto sobre o uso e o valor de uso que quase suprime este último, né? Ou seja, o conteúdo central da mercadoria, que é a produção do valor de uso e do valor de troca, o valor de uso ele é praticamente suplantado por uma lógica de transformação da própria cidade, do próprio urbano como um grande negócio. Para a gente entender esse movimento ainda do Lefebvre, me parece importante também um movimento de que o Lefebvre ele vai entender a noção de produção não num sentido estrito, ou seja, quando a gente pensa a noção de produção em termos marxistas, a gente entende a produção como aquela de produção das coisas, ou seja, a caneta que está aqui na minha mão, o óculos que eu estou usando para falar com vocês, ou o computador que eu estou utilizando aqui para fazer essa fala, né? Então, quando a gente pensa em produção, a gente pensa muitas vezes nesse sentido estrito de produção, na produção de coisas, e no capitalismo, numa produção de mercadoria. O que o Lefebvre vai dizer para a gente, né? Que, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, o que acontece é um movimento cada vez maior da produção não ser apenas no sentido estrito, na produção de coisas, mas num sentido lato, ou seja, o conjunto da sociedade, mas também o conjunto do espaço, ele é produzido e ele é produzido como uma mercadoria. É nesse sentido, então, que ele vai entender que o capitalismo e o modo de produção capitalismo transforma a cidade de uma obra, ou seja, a cidade existe de uma maneira muito anterior ao capitalismo, né? Ou seja, a gente tem cidades na Grécia Antiga, a gente tem cidades, mesmo aqui no que a gente nomeia como América Latina, né? No período mesmo pré-colombiano, a gente tem um conjunto de cidades, a gente tem cidades no Oriente Médio como um todo, gigantescas cidades na China, ao longo, né, da Idade Média também, cidades-estado, grandes cidades no conjunto da Europa, mas também em África, etc., né? A gente tem, mas então, no capitalismo, essa passagem da produção de um sentido estrito para um sentido lato, e mesmo a cidade, ela transforma o conjunto de seus conteúdos de uma obra para um produto. Que consequências essa leitura tem para a gente entender ainda mais o que ele está chamando a atenção aqui no Direito à Cidade? Ele vai chamar a atenção que, ao longo do século XX, acontece um duplo processo, e ele vai nomear esse processo de implosão e explosão. Então, o que vai acontecer ao longo do século XX nas cidades capitalistas? Os centros
das cidades, eles são implodidos, ou seja, o planejamento urbano tem um papel central, então as reformas urbanas, só a gente pensar aqui, eu estou falando desde São Paulo, né? Mas também se a gente pensar desde o Rio de Janeiro, ou do Recife, ou de um conjunto de cidades pelo mundo, você tem a implosão dos centros urbanos, ou seja, a demolição de um conjunto de cortiços, a destruição das áreas centrais e de moradia da classe trabalhadora, e uma explosão da periferia. Ou seja, há um movimento que para ele é um movimento dialético, vejam, né, só para relembrar sempre, né? O Lefebvre é um autor marxista, prolongador e leitor da obra do Marx, ou seja, ele vai ver esse processo num duplo caráter. Há, então, simultaneamente, a implosão do centro e a explosão da periferia, num movimento que é um movimento contínuo. Por que ele está usando essa metáfora de implosão e explosão? Ele está usando essa metáfora para que a gente compreenda que a classe trabalhadora, quando ela é removida das áreas centrais, você realiza um processo brutal de segregação socioespacial e, simultaneamente, você vai produzindo cada vez mais, além de um conteúdo de segregação socioespacial, um movimento de tentativa de homogeneização dos espaços. Ou seja, o Lefebvre, então, vai pensar nesse conjunto do que ele chama de tríades, ou seja, um movimento da dialética que se faz em 3 termos. O que o capitalismo faz, né? Ele, via mercadoria, tenta homogeneizar o conjunto do espaço, transformando, então, a cidade e o próprio urbano num grande negócio. Simultaneamente, ele encontra uma cidade que já existe, mas uma cidade, muitas vezes, mobilizada e produzida sob o signo da propriedade privada, ou seja, a homogeneização encontra um processo de fragmentação do solo urbano. E é dessa relação entre a homogeneização das cidades via sua transformação numa grande mercadoria e esse tensionamento dessa homogeneização com uma cidade que é fragmentada pela propriedade privada, em que parte expressiva da classe trabalhadora não tem acesso ao urbano, ou seja, tem que viver numa cidade em que ele mesmo produz a sua casa e a sua própria cidade, né? Então, a classe trabalhadora no Brasil e no conjunto da América Latina e nos países periféricos como um todo, né, produz simultaneamente a sua casa, mas também produz a cidade, né? Produz o esgotamento sanitário, produz a água, faz a luz, né, faz o calçamento, bota asfalto, bota água no feijão, bate laje, etc, etc, etc. Ou seja, esse movimento também de implosão e explosão, o Lefebvre vai utilizar para entender também que as contradições no capitalismo, né, que mais ou menos até a primeira metade do século XX, elas estavam centradas na fábrica, ou seja, né, então o que o Marx vai fazer no Capital, por exemplo? Né? Ele vai ver o conjunto de contradições mediadas entre a classe trabalhadora, né, entre capital e trabalho, entre os burgueses e o proletariado. Ele vai ver cada vez mais que nesse movimento de implosão das cidades também se implode as fábricas. E as contradições saem da fábrica e ganham o espaço como um todo. Ou seja, é nesse sentido, então, que ele está vendo uma implosão das mercadorias produzidas dentro da fábrica para a transformação do próprio espaço em uma grande mercadoria. Diante disso, minha gente, ele retoma, e ele é bastante duro com os arquitetos, com os urbanistas e com os planejadores urbanos, porque ele vai dizer que os urbanistas, eles são funcionalistas. Ou seja, eles produzem cidades como se fossem máquinas. Eles produzem cidade na sua extrema fragmentação. E o pensamento moderno, que muitas vezes foi um pensamento, em algumas facetas, inclusive numa perspectiva progressista ou mesmo de esquerda, só a gente pensar em Brasília, né? Grande cidade construída com o ideal moderno, né? São cidades de extrema fragmentação, né? São cidades produzidas no seu funcionalismo, na produção da obra como um belo, né? Do palácio, né? Essa monumentalidade do poder que vai cada vez mais afastando, separando, cindindo e fragmentando, né? Para começar, para não cansar muito vocês, né? Afinal de contas, sou professor, né? Falastrão a beça. Queria dizer mais 4 coisas para fechar, né? A primeira delas é que, então, a gente tem que pensar, em alguma medida, então, que o Lefebvre é um autor, né,
que pensa dialeticamente o mundo, ele vai então entender que, ao mesmo tempo, né, e ao passo que as cidades elas se transformam num grande negócio, numa grande mercadoria, mas a cidade não perde o seu conteúdo de encontro da política e da possibilidade de uma democracia efetiva realmente existente, como diria Rosa Luxemburgo, né? Ou seja, a sociedade urbana é aquela que projeta para a gente a possibilidade da autogestão, a possibilidade da reapropriação, a possibilidade do pleno desenvolvimento dos sujeitos, a possibilidade da troca, a possibilidade do fazer política em ato. Ou seja, a produção do direito à cidade, ela não se coloca como apenas uma política pública. Não é o poder público, não é o Estado e não é a boa vontade, infelizmente tem que dizer isso, né? Não é a boa vontade de um ou outro urbanista que vai modificar a lógica de estrutura de uma cidade assentada na mercadoria e no negócio. Entretanto, o Lefebvre vai ver um conjunto de experiências que já aconteceram na história em que a cidade foi central. E ele vai falar do conjunto de mobilizações que decorreram a Comuna de Paris, a primeira experiência socialista da história, mediada, inclusive, e liderada por mulheres, um primeiro momento de tentativas de igualdade de gênero, o primeiro momento de eleições diretas, o primeiro momento em que se constrói formas de democracia radical, lá em 1871, mas ele vai ver experiências no século XX, vendo como o 68, que não se reduz apenas a Paris e muito menos a França, né, no conjunto de movimentos que acontecem em 68 ao redor do mundo, no Japão, no Brasil, no Canadá, em África, sobretudo na África do Sul, mas também na Argélia, ou seja, movimentos que acontecem em 68 que são movimentos de irrupção, de ruptura da vida cotidiana normatizada, num projeto de reivindicação utópica e de transformação radical dessa realidade. Ou seja, o direito à cidade não é empreendedorismo urbano, o direito à cidade não é apenas uma gestão democrática da cidade. Ou seja, a gestão democrática da cidade que muitas vezes pauta ou igualiza o direito à cidade, a função social da propriedade, ou mesmo de uma participação popular que a gente sabe cada vez mais é burocratizada. E também o direito à cidade não é apenas a igualização ao direito à moradia. Eu não poderia passar para vocês, espero que isso seja um convite à leitura, né? É sempre chato, assim, passar um capítulo do Lefebvre, porque ele tem um movimento na obra dele, né? Então fica mais um convite à leitura, mas na página final, né? Assim, quase final, na página 134 dessa edição que eu tenho aqui, novamente da Centauro, editora, praticamente no último capítulo do livro, o Lefebvre vai falar o seguinte: o direito à cidade se manifesta como forma superior do direito à liberdade, à individualização na socialização, ao habitar e ao habitar, o direito à obra, à atividade participante e o direito à apropriação, que é bem diferente do direito à propriedade. Estes estão implicados no direito à cidade. Ou seja, pensar o direito à cidade é refletir sobre quais são as bases que fundamentam a sua negação ou a sua interdição numa sociedade que cinde, que produz homogeneização, que medeia a mercadoria, mas que também nos faz pensar apenas sobre o presente. A pergunta é: que projeto de cidade a gente pode construir pensando que para pensar o direito à cidade tem que se produzir uma outra forma radical, inclusive de mobilidade? Que cidade é essa que a gente tem que produz uma dinâmica de imóvel, né, do imóvel, retomando aquilo que o professor Milton Santos falava desde a década de 90, né? A produção das cidades produz na classe trabalhadora um verdadeiro exílio dentro da nossa cidade, um exílio urbano. A produção, arte e edição deste podcast é feita por mim, Lucas Matos, estudante de Geografia do Instituto das Cidades Campus Zona Leste, da Unifesp,
e bolsista de extensão do grupo Rede Mobilidade e Periferias. Este foi o segundo episódio da terceira temporada do podcast. Não esqueça de curtir a página Rede Mobilidade e Periferias nas redes sociais e se inscrever em nosso canal no YouTube, para estar atento às atividades que o grupo desenvolve. Até o próximo episódio.